do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Santa Joana Antida. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então eu começo lembrando a vocês, como já faz muito tempo, vocês certamente já esqueceram tudo que eu disse a respeito dela, eu vou começar a aula com um resumo e depois eu conto para vocês alguma coisa nova da vida dela. Ela nasceu em 1765. Hoje nós vamos chegar até 1830. Então ela vai estar em... Não, 1830 não. 1830 é quando ela morre. Nós vamos chegar até 1800. Então, ela vai estar com 35 anos. Ela ainda vai viver mais 30 anos. Nós vamos chegar até a fundação da congregação dela. Ela nasceu, então, em 27 de novembro de 1765, nessa aldeiazinha, ainda hoje é uma aldeiazinha, acho que não tem 1000 habitantes lá, não tem não, chamada Saint-Cyr-le-Long. Ela foi a quinta filha da família dela, eles foram 8, e ela foi a quinta. Desse senhor Jean-François Touré e Jeanne-Claude Labe. E ela foi batizada no mesmo dia. Esse postal aí é um postal antigo do interior da casa dela. Então vocês veem que era uma casa de uma certa aisance. Eles não eram gente pobrezinha. Uma casa com pilares de pedra, uma escadaria, etc, etc. Ela nasceu, então, em 65. Em 1773, nasceu a Jeanne Barbe, que vai ter uma continuação na história dela, e é a última filha do casal. Em 1776, com 11 aninhos, ela faz a primeira comunhão. Ela foi, desde o começo, vocês se lembram que eu contei da outra vez, sempre uma pessoa muito piedosa. Era uma menina brilhante, muito inteligente, muito dada ao recolhimento e muito ativa. Uma pessoa de um temperamento, de uma coragem extraordinária. Eu contei para vocês alguns episódios que mostram assim, uma grande coragem. Ela tem digamos assim, uma coragem natural. Era uma pessoa muito corajosa. E era muito fiel à graça, desde menina, muito devota. Tanto que ela, então, em 76 ela faz a primeira comunhão, em 81 a mãe dela morre e nesse mesmo ano ela fez voto de castidade perpétua. Ainda ela não saiu da casa dela, o pai dela um pouco se opunha que ela saísse, ele não queria que ela fosse religiosa, ele queria que ela ficasse cuidando da casa, cuidando dos irmãos, e ela vai... Nesse momento, ela vai atender o pai, ela vai ficar em casa, mas ela vai fazer por ela mesma esse voto de castidade perpétua. E aí chega um novo pároco, em 1785, quando ela está com 20 anos de idade. Vocês veem que ela fez o voto 4 anos antes, com 16 anos ela fez voto de castidade perpétua, e o que mostra uma pessoa que a gente vai ver pelo desenvolvimento, de fato, ela tinha uma vida espiritual muito séria e era uma pessoa muito séria. Não é normal que uma menina de 16 anos faça um voto de castidade perpétua e que o mantenha firmemente para toda a vida dela, durante longos anos, sem ser absolutamente religiosa, simplesmente, mas sempre muito ativa em servir a Deus no serviço do próximo. E esse padre que chega em 1785, ele vai ver essas paroquianas que ele tem, a Jeanne Antida e a Jeanne Barbe, assim, 8 anos de diferença, e vai ver que são moças de muito valor e que podem ajudar muito no apostolado. E a primeira coisa que ele vai fazer é encarregá-las do catecismo na paróquia. Vocês prestem atenção nas datas, nós estamos em 1785. Em 1789 começa a Revolução Francesa. Todo esse tempo aqui já havia uma grande fermentação revolucionária. A enciclopédia, ela era
escrita, né, pelos enciclopedistas, pelos iluministas, completamente contra a igreja, e ela publicava fascículos, se não me engano eram manuais. A maior parte dos assinantes eram padres. Além disso, nessa época na França, havia uma rede de lojas maçônicas até nas menores aldeias. Então, havia toda uma fermentação revolucionária muito grande. Então, nesse clima que esse padre chega e vai encarregá-las do catecismo, e em 1786 ele faz uma outra coisa. Ele as encarrega da educação de um grupo de meninas. Ele abre uma espécie de escola paroquial. E aí elas não iam ensinar mais só catecismo, elas iam ensinar tudo o que elas sabiam, inclusive trabalhos de casa, bordado, mas enfim, ler, escrever, matemática. Então, embora elas não sejam religiosas, elas estão já vivendo uma vida, moram na casa delas, etc. Mas elas levam já uma vida de uma grande dedicação a Deus. Porque elas são muito piedosas e porque elas têm esse trabalho grande que elas fazem em colaboração com o pároco. Em 1787, ela vai tomar uma decisão para desgosto do pai dela, muita briga, muita discussão, mas em 1787 ela já é maior de idade, naquele tempo a gente ficava maior de idade com 21 anos, talvez na França em alguns lugares ainda seja assim. Em Portugal, a última vez que eu soube, ainda era assim, a pessoa tinha maioridade, então liberdade de fazer o que quisesse com 21 anos. E então ela vai decidir que ela vai sim ser religiosa, e ela vai para esse lugar aí que eu estou mostrando para vocês, que é em Langres. Esse hospital de Langres, isso aí é o Hospital das Filhas da Caridade em Langres. Em 1700, por volta de 1775, tinha estourado uma peste muito grande na França. E o bispo de Langres tinha ficado muito assustado e tinha construído esse hospital. E nesse tempo, claro, para quem que ele pensou em dar? Para as Filhas da Caridade de São Vicente de Paula. As Filhas da Caridade de São Vicente de Paula eram uma fundação do século anterior. São Vicente de Paula, ele tinha querido fazer uma congregação de moças que ajudassem as pessoas nas suas casas. No século XVII, na França, havia uma grande miséria, houve períodos de grande miséria, mas uma miséria, eu não sei nada de economia, eu entendo pouco de economia e não saberia falar para vocês nada da economia francesa no século XVII. Mas havia situações de grande miséria devido a uma grande miséria moral. Se vocês, por acaso, lerem livros sobre o século XVII francês, vocês ficarão espantados com a corrupção da corte. E com a corrupção da corte, uma grande corrupção no povo. Havia uma quantidade enorme de nascimentos de crianças bastardas. Só que a sociedade ainda era assim muito... a casca era muito católica. Então era muito feio que uma moça mostrasse por uma gravidez que ela levava uma vida irregular. Então, como é que se resolvia esse problema? Some com a criança. As gravidezes eram escondidas, elas davam à luz escondidamente e a criança ia para a rua. Havia em muitos conventos em Paris o que se chamava la rue, a roda. A roda é uma coisa que tem em quase todo convento, quem já teve num Carmelo já viu. É um cilindro de madeira, oco, que tem uma abertura para um lado e para o resto ele é fechado. E ele gira num eixo. Então, de modo que quando eu giro, eu estou dentro do convento, eu ponho uma coisa dentro dele, quando eu giro, a boca vai para fora do convento e a coisa que eu pus lá dentro fica acessível para fora. Então, essas pessoas chegavam nas rodas dos conventos, tocavam o sino, punham a criança na roda, giravam a roda e aí a criança estava dentro do convento. A situação era tão grave de crianças abandonadas, deixadas na rua, abandonadas em todo lugar, que o rei fez uma instituição
de ajuda. O que ele fez? Ele pagava para mulheres que se dispunham a cuidar desses bebês abandonados. Então, uma mulher pegava 3, 4, 5 crianças, o rei pagava uma espécie de pensão mensal por cada criança. E aí, o que São Vicente de Paula, que viveu nessa época, que conhecia tudo isso, o que ele percebeu, ficou sabendo? Que muitas dessas mulheres davam um láudano, um entorpecente, davam um láudano para os bebês. Eles dormiam o dia inteiro. Depois de um tempo eles morriam, mas não tinha problema nenhum, porque logo o governo mandava outro para elas, porque tinha uma produção contínua de crianças sem pai nem mãe. Então elas viviam disso. Então São Vicente, bom, e vocês calculem, todo mundo sabe que onde tem uma grande corrupção moral, há uma grande miséria de outros tipos. Claro que algumas dessas crianças, nem todas eram mortas. Muitas delas cresciam e iam para a rua mendigar. Muitas delas começavam a ter filhos bastardos também entre si. Então havia toda uma população, todo um submundo de população que vivia na maior miséria física e moral. E São Vicente então vai querer remediar isso. Já São Francisco de Sales, que era bispo de Genebra, ele tinha querido fazer uma congregação de mulheres feminina para ajudar as pessoas. Mas nós estamos no século XVII e é só no século XVII que as leis do Concílio de Trento começam a ser aplicadas na França. Ainda, o Concílio de Trento tinha mandado fazer seminários. No século XVII, na França, ainda não havia seminários. Por causa do galicanismo, havia uma grande dificuldade em fazer cumprir os decretos papais na França. Então está se começando a aplicar os decretos do concílio, e os decretos do concílio, por causa da grande corrupção dos conventos femininos no século XVI, Santa Teresa de Jesus, que viveu no século XVI, dizia que a maneira mais fácil de um pai perder uma filha era mandá-la para um convento. Ela disse que o convento dela não era tanto, era um convento liberal, era um convento que as freiras recebiam visitas masculinas tranquilamente, mas não era um lugar de corrupção, ela disse, não era um lugar de perdição. Mas ela disse que muitos conventos eram lugares de perdição, que a melhor maneira de perder uma moça era mandá-la para um convento. Então, por causa disso, os decretos do Concílio de Trento vão ser extremamente severos com os conventos femininos. As mulheres têm que ficar trancadas. Os lugares em que elas conversam com a família têm que ter 2 grades, uma de madeira em xadrez, uma de ferro em barra, não pode se poder passar uma mão. Então, quando São Francisco de Sales quis fundar uma congregação de moças que fossem na casa das pessoas, que ajudassem toda essa miséria, o Vaticano falou não pode. Então, São Vicente de Paula vai tomar uma outra providência. Ele não vai fazer uma congregação religiosa. Ele não vai fazer irmãs de coisa nenhuma. Ele vai fazer as moças ou filhas, a palavra fia em francês quer dizer as 2 coisas, da caridade. Elas não eram religiosas. Elas eram moças que viviam juntas, usavam a roupa das camponesas em volta de Paris, aquela roupa de filha da caridade, aquela touca grandona que vocês devem ter visto já, que todo mundo conhece de Santa Catarina Labourré, aquilo não era roupa de freira, aquilo era roupa de camponesa. Então elas se vestiam todas de preto, usavam aquela roupa de camponesa e elas saíam 2 a 2, levando sopa. E elas iam na casa desses pobres paupérrimos, que muitas vezes estavam doentes. Elas levavam comida, elas ajudavam a fazer a cama, elas lavavam os lençóis e elas ensinavam alguma doutrina para eles. Ensinavam a rezar e procuravam fazer o apostolado que elas pudessem. Isso para vocês terem uma ideia do que eram as filhas da caridade de São Vicente de Paula. Já no século XVII elas estão muito bem estabelecidas, elas explodiram na França inteira. Todos os bispos queriam. Era uma coisa assim, elas eram muito fervorosas, claro, elas tinham uma santa de superiora, Santa Maria Luísa Marillac, uma viúva com quem ele fundou a congregação, e um santo, São Vicente
de Paulo é um dos maiores santos que já houve, um homem de uma caridade que punha fogo em tudo. E então elas crescem muito, muito, muito. E a Jana, a Santa Joana Antida, ela desde menina tinha tido muito interesse em ajudar os pobres. Ela sempre tinha sido muito generosa. Então, ela pensa que é isso que ela quer fazer. Havia em Langres, relativamente perto da casa dela, esse postulantário das Filhas de Caridade, e em 1787, com 22 anos de idade, não é isso? Ela é de... É para lá que ela vai. Em 1788, tem a vestição dela, quer dizer, ela já é recebida como religiosa, né? O primeiro passo para ser religiosa. Tem a vestição e ela é designada para um hospital de Saint-Laurent, em Alise-Sainte-Reine. E nesse mesmo ano, acontece uma coisa que vai ter uma influência grande na vida dela, o pai dela se casa pela segunda vez. Em 1789, a Revolução já arrebentou. E a casa mãe dos padres de Saint-Lazare é tomada pelos revolucionários. E é nessa ocasião, exatamente, quando Paris está pegando fogo, que ela sai de Saint-Laurent e é transferida para Paris. Isso, eu não sei, não tenho certeza. Mas eu acredito que as pessoas que tomavam conta dela viram que ela era uma pessoa de muito empuxe e acharam que ela tinha que ir para uma cidade maior, para um hospital mais importante, que lá ela poderia ser mais aproveitada. Nesse tempo, as Irmãs da Caridade, elas tinham, dentro da medida do possível, um treinamento de medicina. O que era possível ensinar de medicina, porque eram elas que cuidavam dos hospitais. Os hospitais eram sempre entregues a religiosos, nessa época aqui, muito entregues a religiosas. Então, elas tinham um treinamento sério, dentro das possibilidades daquilo que se sabia de medicina naquele tempo. Mas elas tinham um treinamento sério nessa área. E ela, então, quando ela entrou na congregação, ela começou a aprender muita coisa para o tratamento das pessoas. Em 1789, ela vai, então, para esse prédio que vocês estão vendo aí, que é o antigo Hospital dos Incuráveis, em Paris. Bom, em 1790, ela vai para um lugar ali pertinho de Paris, que naquele tempo se chamava Saut-Penthièvre, hoje se chama simplesmente Sceaux. Em 17 de julho, a Assembleia Nacional vota a Constituição Civil do Clero. O que quer dizer a Constituição Civil do Clero? Se considerava que o clero passava a ser funcionário nacional. Uma das coisas que a Constituição dizia é que o clero da França não podia depender de ninguém fora da França. Leia-se o Papa. Era, portanto, uma igreja cismática. Mas, além disso, a igreja francesa passava a ser uma igreja democrática. Os padres seriam escolhidos por eleição. Os bispos seriam escolhidos por eleição. E essas eleições eram para toda a população francesa, não era nem só para os católicos. Então, nas eleições de padres e bispos, votava, todo mundo que tivesse lá tinha que ter uma certa renda, etc, etc. Mas todo mundo que fosse cidadão podia votar. Agora, vocês vejam o que vai acontecer com isso. Vai ter eleição para padre e para bispo. Os católicos vão? Os católicos não vão, eles não podem ir. A igreja é cismática. Quem é que vai votar? Então, claro, quem são os padres e os bispos eleitos? Os revolucionários, aqueles que, de religião católica, tem nada. Tem toda uma história, claro, que vocês podem ver, é interessantíssimo como a população católica vai receber essas pessoas, eles vão ser expulsos de quase todo lugar, vai ser uma das causas do levante da Vendéia. Mas o que acontece em Sceaux, onde ela está? Em Sceaux, o clero todo, junto com o bispo, jura a Constituição Civil do Clero. Ou seja, ela não tem mais padres católicos
para atender o hospital. Onde ela está, não há mais padres católicos. E as irmãs ficam meio assim, bom, se os padres estão falando que é isso que tem que fazer, então é isso que tem que fazer. Então ela fica numa situação muito delicada, porque ela é vista como a encrenqueira. Os padres, o senhor bispo mandou, os padres mandaram. O que a senhora está querendo criar confusão? Então, em 1794, a catedral já tinha sido transformada em Templo da Razão. Então, Sceaux era um lugar bem assim, bem à esquerda. Em 27 de novembro, então veio essa obrigação de juramento para o pessoal eclesiástico, era aniversário dela, né? O clero de Sceaux jura e ela pede transferência. E aí dão a transferência para ela, eles também queriam se livrar dela, porque ficava aquela pessoa criadora de caso ali. Então, eles já devolvem para Paris. Mas em 1791, uma multidão revolucionária assalta o Hospital dos Incuráveis. Em abril, o pai dela morre. Então, vocês vejam o que está acontecendo com ela. Dentro da congregação, ela está ficando numa situação muito delicada. E ela está deixando de ter para onde voltar. Ela já tinha uma casa na qual morava uma madrasta. Já era uma situação delicada. Tinha havido já problemas com isso. O pai dela tinha inclusive dito para ela que você me obrigou a ter que me casar porque você não ficou aqui para cuidar dos seus irmãos e tal. Então, já havia ali uma situação delicada. Mas, enfim, ainda era a casa dela, ainda estava lá, ainda era a casa do pai dela. Mas agora o pai dela morre. E então, ela não tinha mais uma casa propriamente para onde voltar. Em junho, as filhas da caridade são expulsas do Hospital dos Incuráveis, porque elas recusaram o juramento. Porque aí, nessa época, já começou a se exigir o juramento das freiras também. No primeiro momento, era dos padres, porque a Constituição Civil do Clero obrigava praticamente os padres, as religiosas não fazem parte do clero, mas em junho já se exigia o juramento das freiras. Elas tinham que jurar a Constituição Civil do Clero. As irmãs do Hospital dos Incuráveis recusam-se a jurar. E aí elas são expulsas e elas voltam para a casa-mãe. Em 1792, ela é designada para um outro lugar. Certamente a situação em Paris ia ficando muito difícil e resolvem que ela vai para Bray. Isso aí é o Hotel de Ville de Bray. Eu desconfio que era o hospital, porque é um prédio, evidentemente, do século XVII, não consegui maiores informações. Lá ela volta a estudar e vai, assim, aprender bastante coisa de medicina. Mas em abril, as autoridades vêm ao hospital para impor o juramento. Ela se recusa. Tenho a impressão que é aí que ela é a única que recusa. Eu me lembro que numa das casas ela foi a única que recusou. E aí o revolucionário fica furioso e dá uma coronhada no peito dela com o cabo do fuzil. Quebra um monte de costelas. Ela fica muito mal, ela volta para Paris, recebe a extrema-unção, mas ela acaba se recuperando, mas uma recuperação até um pouco milagrosa, parecia mesmo que ela ia morrer. Mas aí ela consegue uma graça e vive. Mas em 1793 é decretado o fim das congregações religiosas. Ela não fez votos. Nem noviça ela é direito. Ela é uma coisa lá, porque assim que ela entrou no postulantado, o mundo começou a acabar. Aí ela foi indo daqui para lá, daqui para lá, daqui para lá. Claro que ninguém ficava pensando em cerimônias, o que nós vamos fazer agora. Ninguém sabia como as coisas iam ficar. Então, ela simplesmente... Eu estou fazendo questão de notar isso, porque isso vai ter uma importância enorme lá na frente. Quando ela tiver uma congregação grande, vai ter um caso com as Irmãs da Caridade tremendo. Uma brigalhada tremenda.
Então, mas isso eu vou contar porque isso vai acontecer depois de 1830. Perdão, depois de 1800. 1800 é quando ela funda a congregação dela, e isso vai acontecer depois. Entre 1800 e 1830, a vida dela vai ser um caos de brigas. Um caos, assim, muito grande. Vai ter briga com todo mundo. Bom, e aí, as irmãs acabaram as congregações religiosas. Quem viu aquele filme que várias pessoas já viram com certeza, O Diálogo das Carmelitas, se lembra lá das irmãs tendo que sair do convento, está decretado que as congregações religiosas não existem mais. Não sei se vocês lembram da Blanche, vivendo lá no Castelo da Família, as religiosas vivendo de 2 e 3 em algumas casas, mas as congregações religiosas acabaram. Em Paris, nas Filhas da Caridade, porque para as religiosas professas, as ordens se sentiam mais assim, digamos, na obrigação de tentar fazer alguma coisa. Arrumar algum lugar para elas, tentar dar algum jeito. Mas essas meninas que não eram nada ainda, que ainda não faziam propriamente parte da congregação, mas vocês veem, em 1793, ela já está há 6 anos com elas, mas ainda ela não é nada. Então, volte para casa. A pergunta é, que casa? Ela não tem mais casa. Então, o que ela faz? Ela vai para Besançon. Besançon é a cidade maior da região em que ela é. Estão vendo ali onde é Sancy, que é a cidade dela? Ela tinha conhecimentos em Besançon. Ela tinha conhecidos em Besançon. E aí ela vai para a casa dessa Madame Vanne. Lá eu me lembro que eu contei na outra aula que ela encontra com o irmão Pedro. O irmão Pedro dela tinha entrado no exército revolucionário. Então, ela era uma pessoa que estava sendo perseguida porque não tinha jurado, e o irmão dela era soldado da Revolução. Mas ele estava numa espécie de licença, não me lembro se ele estava ferido, ele estava voltando para casa. Então, ela tem uma conversa com ele que vai ter sucesso no longo prazo, ele vai, de fato, se converter e voltar para a religião, mas ela volta com ele para Sancy. Porque ela também percebia que ela deixava a Madame Vanne numa situação... 1794, para vocês lembrarem, 1793, em 21 de janeiro, mataram o rei. Em setembro, se votou a lei dos suspeitos. Se a pessoa fosse denunciada, ela era culpada. Simplesmente. A lei dos suspeitos era isso. Se você é suspeito, a gente vai te matar. Ponto final. E em outubro mataram a rainha. Então, quem matou o rei matou a rainha, mata qualquer um. Não é verdade? Quem é que tinha a vida segura? Então, claro que para essa senhora de Vanne, aquela moça ali que era religiosa, que todo mundo sabia que tinha se recusado a jurar, era uma situação muito esquisita. Então, ela resolve voltar para a aldeia dela. E voltando para a aldeia dela, o que ela vai fazer? Ela vai ser o primeiro, digamos assim... Porque ela vai pensar o quê? Eu fiz voto de castidade para servir a Deus no meu próximo. Eu fui para as Irmãs da Caridade de São Vicente de Paula. Essas pessoas não mandam em mim. O que eu tenho que fazer é o que Deus quer de mim. Então, ela vai abrir a casa dela e vai começar a dar aula para meninas. E vai estourar uma peste. E ela vai começar a ir na casa das pessoas e cuidar dos pestíferos. Ela trabalhava o dia inteirinho. Ela dava aula, depois ela saía para cuidar dessas pessoas. Aí, quando anoitecia, ela tinha acabado de cuidar das pessoas. E aí, o que ela fazia? Ela ia buscar padres clandestinos para atender as pessoas. Estavam morrendo, porque os padres estavam todos fora da lei. Então, ela ia trazer gente. Às vezes, ela fazia isso a noite inteira, andando sozinha
por bosques, numa época assim extremamente perigosa, não havia mais lei, não havia mais nada. Eu até contei da outra vez. Uma vez ela foi atacada por um fulano, lutou com ele fisicamente e conseguiu ganhar dele. Mas assim, era uma coisa extremamente perigosa, sem contar que era uma época em que se morria por nada. Qualquer atividade religiosa estava completamente proibida. Eu contei da outra vez também que eu vim em Paris em 1989. Eu tive em Paris em 1989, 200 anos da Revolução, e na Conciergerie fizeram uma exposição para comemorar os 200 anos da Revolução. Então havia nessa exposição documentos autênticos. Eu me lembro de ter visto um cartaz, uma coisa dessa largura desse quadro aqui, um pouco mais comprida, com uma lista de condenados e as razões da condenação. E tinha um garoto de 16 anos condenado por estar usando uma medalha de Nossa Senhora. Condenado à morte, guilhotina, por medalha de Nossa Senhora. Agora, ela reunia as pessoas em casa, ensinava catecismo. Ensinava também as meninas outras coisas, mas dava aula de catecismo. De domingo, coitados, o que eles faziam? Ela pegava o missal, ela lia o evangelho, a epístola para todo mundo, eles rezavam o terço. Mas ali o pessoal da aldeia, mesmo os revolucionários, estavam meio fazendo vista grossa para ela. Por quê? Porque ela ia cuidar dos doentes. Aquelas pessoas que ninguém queria saber deles, porque, claro, peste pega mais do que Covid. E mata mais do que Covid. Ela ia lá e cuidava. Então, estava todo mundo meio se fazendo de morto, mas aí veio uma denúncia. Teve um dia em particular que foi lido um documento, que eu não sei o que é, mas era um manifesto ao povo francês. Mas uma coisa que, digamos assim, esclarecia a questão do cisma. Por que os padres juramentados... Porque tinha muita gente que ficava meio assim, se espalhava, os revolucionários espalhavam. Não, Roma não falou nada. Não sei se vocês lembram que eu contei de um padre que ela converte, que ele fala, mas por que fala que a gente é cismático? Porque ele está com peste também. Ela vai cuidar dele e ele... ela fala para ele, você vai querer morrer assim no cisma? Você não quer que eu te traga um padre católico? Ele fala, não, até eu quero, mas onde eu vou achar? Eu falo, não, se você quer eu trago, tal, se o senhor quer eu trago. Mas aí ele não vai querer, ele fala, mas você acha que eu vou morrer? Tal, como ela acha que ele não vai morrer, embora o médico tinha dito que não tinha mais jeito. O médico tinha dito para a família que não tinha mais o que fazer. Mas como ele acha que ele não vai morrer ainda, ele resolve não confessar. Ele, de fato, ele se recupera e um dia ela encontra com ele na rua e ela fala para ele, quando o senhor achava que o senhor ia morrer, o senhor me deu boa esperança de conversão. E aí Deus salvou o senhor e o senhor não se converteu, tal, não sei o quê. E ela fala tanto e tão bem que ele fala, você tem razão, me arranja o padre. E de fato ele vai se confessar e a partir daí ele vai se auxiliar dela. Bom, mas ela vai ser então denunciada às autoridades revolucionárias e vai ter um diálogo lindíssimo, que eu, numa outra aula, dei com detalhe, peguei no livro, li o diálogo, porque como eu já disse na outra aula também, mas pode ter gente que não assistiu, quando ela passou por uma fase de muita perseguição, inclusive as coisas chegaram no Vaticano e um padre mandou ela escrever um relato da vida dela toda. Então, se não me engano, se chama Confession de Simple Vérité. Mas então a gente tem muito detalhe da vida dela por causa disso e também porque no fim da vida a secretária dela em Nápoles era uma sobrinha dela. Então, naturalmente, com a sobrinha, ela se abria muito, ela contava coisas do passado, etc, etc. E a sobrinha, que tinha toda a convicção de que a tia dela era uma santa, ia lá e escrevia tudo. Então, a gente acaba tendo muita documentação sobre a vida dela e por isso que a gente conhece esse diálogo em que, numa época em que todo mundo era morto por nada, ele falou assim para ela, o que você ensinou? Ela falou, eu ensinei o evangelho, você conhece? Bem desaforada. E aí ele falou, mas você não pode ficar ensinando isso, você tem que ensinar as ideias novas, você tem que conhecer, as que estão nos livros. Ela falou, esses livros eu nem conheço e eu não quero conhecer. Ele falou, mas é proibido ensinar isso que você ensina. Ela falou, eu tenho certeza que Deus não proibiu. Eu sou cristã, eu obedeço a Deus. E eu não vou aprender esses livros, eu não vou ensinar, eu amo o meu próximo, eu não vou mentir para eles. Eles não sabiam o que fazer com ela. Porque ela
ela fala para eles, e a nossa obrigação é dar testemunho de Deus, como os apóstolos que deram testemunho com o próprio sangue. Esse fulano que é ali da terrinha dela, ele fala assim, amanhã eu estou indo para, não me lembro, para Bré, para um lugar ali pertinho. Ela falou, por que você não vai para Besançon? E de fato, um tempo depois, chega o pessoal de Besançon, e todo mundo vai interrogá-la, e eles não vão fazer nada com ela. Não sei como explicar, entendeu? Quer dizer, é uma coisa da providência, mas ela não tinha medo de nada. Mas, enfim, a situação vai ficando cada vez mais complicada, as pessoas em volta começam a ficar muito, digamos, contra ela. Eles têm medo daquela pessoa líder, que aquilo possa trazer represálias, que todo mundo vai ser perseguido por causa dela, etc, etc. E ela resolve que ela tem que ir embora. A irmã dela, a Jana Barbe, elas já tinham, nessa ocasião, conversado, as duas, nessa época de muita perseguição, quando as duas trabalhavam com doentes, com as crianças, elas tinham se aberto uma com a outra e as duas perceberam que elas tinham o mesmo projeto. E elas chegam a combinar que elas vão fazer uma congregação religiosa que tenha, ao mesmo tempo, um grande retiro, que elas possam rezar muito, mas que possa se dedicar muito ao serviço do próximo. Mas, nessa ocasião, o que a Jana Barbe fez? O que ela faz em agosto? Tem um padre que ele vai fundar uma comunidade chamada Retraite Chrétienne. E nessa ocasião, o que ele fez? Ele fugiu com esse grupo dele. Ele é um grupo um pouco heteróclito. Eles não são uma congregação religiosa, eles são uma associação. Então, não tem propriamente votos, mas a pessoa tem um propósito de viver segundo o Evangelho. Há alguns padres e há muitas irmãs. E eles fugiram a pé da França. Claro, é a época da imigração. Um monte de católicos estão fugindo. Eles estão, como vocês veem, aqui muito perto da fronteira. É muito fácil passar a fronteira e sair da França. E esse padre, então, está indo com esse grupo para Friburgo. E a Jeanne Barbe, então, vai com ele. Isso, então, é 1794, em agosto. Ela vai resolver que ela vai encontrar com a irmã dela, que não é mais possível ficar na França. Ali, ela não está podendo mais trabalhar, não está mais podendo fazer nada, não está podendo ajudar ninguém. Então, ela acha que ela tem que, de fato, ir embora. E ela vai se juntar a esse grupo. Como eu digo, eles eram um grupo de emigrados fugindo. E eles vão ter muitos problemas. Primeiro, eles tinham problemas internos. Claro, porque era uma coisa assim, esse padre que era o fundador, ele tinha reunido alguns padres, ele tinha reunido muitas irmãs, mas ele viajava muito, claro, a situação era muito complicada. Muitas irmãs, elas tinham muito pouca formação, havia um clima de ciúme muito grande. Quando a Joana chega, quando Jeanne Antide chega, ele pretende fazê-la superiora das irmãs. Porque primeiro ele fala por causa da sua idade madura, então ela já tinha 30 anos, em 95. Então, para ele, porque ele também fazia uma coisa muito imprudente, ele recebia todo mundo que queria vir. Ele recebeu um monte de mocinhas menores de idade, contra o consentimento dos pais. E aí eles iam embora, eles andavam, porque também ninguém deixava eles se estabelecerem. Também porque eles não tinham dinheiro, não é que eles tinham dinheiro para comprar uma casa e fazer um convento. Então era uma coisa que parecia muito esquisita. Ainda mais esse negócio dessas mocinhas que foram embora, que os pais não tinham deixado. Então eles estavam metidos num monte de confusões. Internamente também, esse negócio de ele querer fazê-la superiora, ela vai responder para ele, padre, eu vim aqui para obedecer.
Ela não vai querer ser superiora. Mas só o fato dele ter querido fazê-la superiora vai criar também um monte de ciumeira. E as irmãs lá, elas de fato eram tremendas. Bom, o fato é que em 23 de setembro, ela chegou em 25 de agosto, e em 23 de setembro, eles são expulsos pelas autoridades. E aí o que eles fazem? Eles pensam, como eles foram expulsos da Suíça, eles vão para a Baviera, eles vão para a Alemanha. Como? A pé. Um monte de gente. Com pouquíssima comida. Embora eles fossem uma associação, ele tinha dado para eles um hábito de penitência, uma roupa branca, mas um dos autores que eu li comenta que era um saco de penitência em cima de um monte de ossos. E aí o que acontece? Um monte de gente começa a ficar doente. Alguns morrem e um monte de gente começa a ficar doente. Bom, em 1796 eles chegam em Engelshofen. E aí o que ele faz, esse padre? Como ela é enfermeira, quase médica, ele pega todos os doentes e as crianças e dá para ela. Porque eles veem que não dá mais para eles andarem naquele grupo tão grande. Então eles dão uma dividida no grupo. Eu não me lembro em que lugar que ela chega, que a população vai para cima dela com paus. Porque começou a correr que aquelas crianças... Não, que eles pegavam, levavam para longe das aldeias de onde elas eram originárias para vendê-las. Bom, enfim, ela com algumas irmãs vão na igreja, elas são acompanhadas por um grupo de garotos de 12 anos armados com paus. É tudo um caos. Mas aí ela é mandada com esses doentes para Babenhausen, porque devia ser lugar em que o padre conhecia alguém. Mas vocês calculem, um monte de gente doente, andando em carroças, comida quase nenhuma. E eles pegam um barco no Danúbio e eles vão para Ratisbona. Tá aí, Ratisbona. E aí essa divisão da comitiva vai ficar definitivamente estabelecida. Ela e o grupo dela vão para a Áustria. E na Áustria, aqui não é Ratisbona, acho que aqui é Passau, elas são hospedadas pelas agostinianas de Passau. Depois elas vão para Wiesent, lá ela é hospedada pelos barões da cidade. E aí ela vai a Neustadt, porque a Joana Bárbara está doente, e nos braços dela a Joana Bárbara morre aos 24 anos, e ela volta para Wiesent. Mas aí estão acontecendo umas coisas muito esquisitas na comunidade. O tal padre, que era o superior, ele viajava. Os outros padres, eles estavam submetidos às irmãs. Eles tinham que pedir permissão para elas todo dia para rezar o breviário. E essas irmãs, elas morriam de ciúme da Jana. Então, o que elas faziam? Elas não faziam o que ela mandava em matéria de cura. Elas começaram a dizer que se Deus quisesse curar os doentes, ele curava. E que aqueles remédios dela não adiantavam nada. Então, teve um padre, acho que um capuchinho, que morreu. Morreu porque elas se recusaram a fazer o que ela mandava. E aí tem um outro padre que estava amarguradíssimo com isso, mas ele falou para ela, eu não posso fazer nada, eu estou sob a autoridade delas. Então, era uma situação horrível. Então, e aí ela vai decidir que ela não pode continuar. Ela tinha lutado muito, sabe? Ela, de fato, primeiro, ela não queria abandonar os doentes dela, e ela também não queria ser uma pessoa, assim, que faz a própria vontade. Ela procurava suportar tudo isso aí com paciência. Mas aí, nesse momento em que, sei lá, começa a morrer gente, porque elas estão com ciúme, aí ela acha que ela tem que ir embora. E aí ela vai de fato, vai abandoná-los. Isso é 1797,
Ela está, então, com 32 anos. Ela tem um voto de castidade perpétua, que ela fez aos 16. Ela não é nada, nenhum tipo de religiosa. E ela vai começar a voltar a pé para o lugar que ela tem no mundo, que é a França. Então, mas ela vai sair, então, ela vai passar pela Suíça, ela vai passar por Ratisbona, por Augusta, sozinha. Por Constança, por Lucerna, por Berna até Landron. Landron é já no limite da França. E depois, mais perto ainda, Angers-sur-Cressier. Ela tá voltando para casa, voltando para o lugar em que ela conhece e um lugar em que alguém a conhece. Para fazer o quê? Ela ainda não sabe. Ela de fato não tem nenhuma ideia do que ela está indo fazer lá. Mas não tem porque ela ficar na Suíça, nem porque ela ficar na Áustria, nem porque ela ficar na Alemanha. Provavelmente, talvez ela falasse alguma coisinha, mas acho que nem a língua deles ela fala. Então, ela está voltando para casa. Nessa época, o que tinha acontecido? Tinha saído, em 1797, saiu o primeiro decreto anulando as leis contra os padres refratários. E também porque tinha uma outra lei, também, porque os emigrados, eles fugiam da França. E vai haver leis de castigo para os emigrados. Se alguém fugiu da França, vai ser punido se voltar. Não pode voltar, vai ser punido se voltar, etc, etc. Em 1797, começam as primeiras leis de volta atrás. Então, e alguns padres começam a se aproximar da fronteira da França para tentar entrar, para poder voltar. E ela vai se encontrar com Monsenhor de Chaffois, que era vigário-geral de Besançon, e com esse padre Bacoff. Esse padre Bacoff vai ter uma importância enorme na fundação da congregação dela. Mas vai ser uma pessoa também que depois vai brigar com ela, porque ele vai ficar muito magoado de não ser chamado de fundador da congregação. Isso vai azedá-lo enormemente. Aí vai ter uma irmã, que foi uma das primeiras filhas dela, mas que quer ser superiora, então ele vai se aliar com o padre Bacoff e vão dar um golpe nela. Vão tirá-la da congregação. Mas isso vai ser lá para frente. Então, eles estão pensando em voltar para a França, em recomeçar um apostolado católico na França. Eles a conhecem, eles sabem que pessoa de valor ela é. Aliás, eu acho que só pelo rosto dela se vê de que valor ela é, mas eles a conheciam já há muito tempo, sabiam uma parte da história dela, etc, etc. Então, eles pedem que ela volte para a França e que ela recomece o apostolado dela. Eles não vão entrar ainda na França, mas ela vai. Ela vai porque eles mandaram, simplesmente. Ela fala, bom, então se eles estão me mandando fazer isso, é o que Deus quer de mim. Porque ela tinha muito essa dúvida, o que Deus quer de mim? Eu vou nas coisas e tudo se desmancha. Eu não consigo. Parece, ela tinha tanta certeza que Deus a queria religiosa, filha da caridade, cuidando dos doentes. E aí as filhas da caridade desaparecem, aí ela vai nesse outro grupo também, as coisas se mostram impossíveis, e ela tinha muita dúvida, ela tinha muita angústia. Muita angústia. Mas enfim, aí ela fala, bom, eles mandaram, então eu vou. E ela então volta para a França, e o que ela faz? Em julho ela volta. No final de agosto, ela está na casa dela, lá na aldeia dela, e ela abre uma escola. Mas ela é presumida imigrada. Os presumidos imigrados, as pessoas que eram dadas como tendo fugido da França, elas eram perseguidas pela polícia. Então ela é denunciada e aí ela tem que fugir. Ela foge de noite e ela vai... aqui acho que eu não contei. Sim.
ela vai para um lugar no campo e lá ela vai ficar presa, como ela diz presa, prisioneira, mas assim, ela estava escondida. Ela fica lá escondida por um ano. Mas, como eu disse, as leis vêm se abrandando. Então, em 1798, no dia 4 de outubro, ela obtém um certificado de residência no comissariado municipal. Aqui tem uma coisa que talvez valha a pena ler para vocês, porque, claro, vocês imaginem, não é? Que é uma pessoa que vai indo a pé de um lugar para o outro. O que ela parecia? Uma mendiga, evidentemente. No fundo, era o que ela era. Ela só vivia de comer o que alguém desse para ela, passando muito frio, passando muita fome. Então, o que para ela era o grande consolo? Quando ela encontrava uma igreja aberta, que ela podia assistir à missa, comungar. E um dia ela encontra, saindo de uma igreja, ela encontra um padre refugiado. E ele pergunta para ela, você é francesa? Você é francesa? Ela fala, sim, senhor. E ele pergunta para ela, quem você é? Ela fala, uma pecadora. E aí ele fala para ela, isso aí não é uma apresentação. Mas ele a levou para a cozinha e a fez comer. E aí ele vai indicar para ela o caminho de Ratisbona, e aí ela é para lá que ela vai. Só para dar uma ideia para vocês, como que é, enfim, como é que é essa vida, porque ela foi para lá, é um negócio tremendo. Quando ela teve essa conversa com o senhor de Chaffois, ela conta, eu lhe disse que eu tinha resolvido e feito voto de nunca voltar para a França, já que lá não havia mais comunidades, quer dizer, mais comunidades religiosas, mas de viver pobre, desconhecida e retirada no estrangeiro. Ele me respondeu, tudo isso é belo e bom, mas a obediência é preferível a qualquer outro sacrifício. Deus fala pelos superiores, e eu lhe ordeno de voltar para a França dentro de 15 dias, para nos ajudar a restabelecer em nossa diocese a fé e os bons costumes, a exemplo dos santos Ferréol e Ferger, que são os evangelizadores da diocese. Vós me direis que vós não sois padre, que vós não podeis pregar, nem confessar. É verdade. Mas vós podeis fazer aí muito bem por vossa vocação e pelos meios que Deus vos deu. Vós obedecereis, e a primeira vez que vos confessardes na França, vós direis da minha parte ao confessor que eu lhe permito de como mudar o teu voto, porque ela tinha feito o voto de não voltar para a França. Então, ele fala isso e lembra que eu falei para ela que ela vai porque eles mandaram, mas ele mandou desse jeito. Ela falou que ela não tinha a mínima intenção de ir, mas, enfim, ela vai. Bom, desde 26 de outubro de 1795, nós já estamos nos governos do Diretório, nós estamos, assim, chegando muito perto de Napoleão. E ela, então, vai abrir essa escola. E aí vai ficar escondida, mas em 1798, no dia 4 de outubro, ela obtém esse certificado de residência. E aí, com esse certificado de residência, vocês veem como estava a França. Ela vai obter um passaporte. E é com esse passaporte que ela consegue, em 26 de outubro, que ela pode voltar para Sancy. E assim que ela volta para Sancy, ela recomeça a escola. Em 1799, o Monsieur Chaffois e o Padre Bacoff vieram para Besançon. Aí o Monsieur Chaffois, ele vai, de fato, começar a tentar organizar a diocese. E aí ele vai chamá-la e ela vai para Besançon. Em Besançon, ela vai, então, ele vai propor para ela o que eles vão fazer. Agora é uma coisa oficial. Ela está fazendo porque o bispo está mandando. Isso é uma coisa que depois ela vai ter que se defender muito. Quando ela vai ser processada pelas Irmãs de Caridade, porque, digamos como se ela fosse uma traidora. Que ela era irmã de caridade, aí ela foi lá e fez uma outra congregação. Coisa assim. Vai ter toda uma história muito complicada, vai ter muita intriga, tudo isso. Mas ela vai se defender dizendo isso. Eu não quis fazer nada.
Eu nunca quis fazer uma congregação religiosa. Eu só fiz o que me mandaram. Eles me mandaram começar a escola e eu comecei a escola. Foi só isso. Porque o que também vai dar uma certa confusão é que vocês notem, quando ela começa isso aqui, as irmãs de caridade estão destruídas. Não é que existiam as irmãs de caridade de São Vicente de Paula. Então, do que ela chamou a congregação dela? De irmãs de caridade. Então, tudo isso vai dar uma confusão no futuro terrível. Porque as irmãs de caridade depois serão restabelecidas. Vai haver acordos com o governo, etc, etc. E aí vai ter 2 grupos de irmãs de caridade. E vai se, digamos assim, o diabo ajudando, vai se levar o que ela fez o mais a mal possível. O autor desse livro ele comenta que a liberação dela em 1798, com esse certificado de residência e tudo isso, depois de um ano, pelos mesmos comissários que a tinham obrigado a fugir, ele diz que revela o cansaço do país com tudo isso. Os próprios revolucionários já não aguentavam mais essa situação. Havia um desassossego geral, assim, um desgosto geral. A Igreja Constitucional tinha sido um grande fracasso. Então, todas as coisas que, digamos, eram religiosas estavam completamente abandonadas. Então, há um desejo no ar de que as coisas possam voltar a ser como elas eram. E Besançon, por que elas pensam numa escola? Porque, claro, as escolas até a Revolução Francesa eram, assim, 99,99999% religiosas. Aliás, muito também como os hospitais. Quando foram supressas as escolas religiosas, o sistema educacional acabou. O governo tentou fazer as escolas públicas, mas nesse clima de terror, de guilhotinamento, tudo uma coisa muito difícil de organizar. Aqui ele dá alguns dados sobre Besançon, sobre como as escolas estavam destruídas, mas enfim, por causa disso, no dia 11 de abril de 1799, ela começa uma escola de meninas. O autor se pergunta, ela tinha nessa ocasião a consciência de que ela estava começando um outro instituto religioso? Ele fala, não sei. Então, na igreja ele diz, quando um broto sai da terra, só Deus sabe se é um carvalho que vai se elevar e fazer uma sombra imensa ou se é uma folhinha de grama. Isso para responder a pergunta que ele mesmo põe. Ela sabia que ela estava fazendo uma congregação religiosa. Eu não sei se vocês lembram, eu contei na outra aula, mas eu conheci essas irmãs em Roma. Eu me hospedei na casa delas, junto com a irmã Joana e a irmã Margarida. E eu não conhecia Santa Joana Antiga. Nunca tinha ouvido falar dela, nunca tinha ouvido falar. Mas eu conversei muito com a superiora da casa e ela me contou que elas eram 2.000 irmãs na província de Roma. Não, 1.000 irmãs na província de Roma. 1.000 irmãs na província de Roma. Eu fiquei espantadíssima, cuja idade média é de 80 anos. Então, isso mostra o quê? Que há 50 anos elas eram uma potência. Porque com todas as que morreram, com todas as que saíram, a província de Roma só tem 1.000 religiosas, com a idade média de 80 anos. Quer dizer, na época do concílio, eles tinham não sei quantas 1.000 religiosas com uma idade média de 30 anos. Né? Eles tinham um negócio enorme, enorme, só na província de Roma. É muita coisa. Ela, de fato, fez uma coisa que virou um carvalho enorme. Bom, então ela começa essa escola para meninas. Ela era uma pessoa extremamente organizadora. Então, imediatamente, ela
assim que ela consegue gente interessada, ela começa a organizar um sistema e ela vai começar logo depois a ensiná-las, não só como ensinar as meninas, mas como cuidar de doentes. Porque ela tinha muito isso, assim, era um objetivo muito grande dela. Mas nesse primeiro momento ela vai se conformar com isso. A primeira postulante que chega é uma menina de aldeia, aliás, como as outras primeiras irmãs também são, meninas de aldeia, porque, claro, vocês entendem que havia muita vocação reprimida? Tinha muita gente que pensava, assim, de ser religiosa, mas não tinham de ser religiosa. As congregações religiosas, neste momento, continuam extintas. Continua não tendo para onde ir. E ela vai conhecer, eu não sei, o livro não conta como ela conheceu essa Annette Bon, com 23 aninhos, uma menina do campo, e ela vai vir morar com ela e vai começar a ajudar a cuidar das crianças. Porque, claro, as crianças vinham cada vez mais numerosas. Era de graça. Ela era uma pessoa de muita personalidade e de muita cultura para a época. Ela sabia bastante coisa, principalmente na área médica. Mas, enfim, devia ser uma pessoa que sabia falar muito bem. Então, claro, os pais estavam felicíssimos de ter uma coisa católica para mandar as crianças. Mas era assim, era no segundo andar de uma casa, não é que ela tinha um prédio, elas começam numa sala, elas dão aula numa sala, nas outras salas elas moram. Então, em 1800 chega essa neta Bon, no dia 4 de junho de 1800. Depois, em setembro, chegam a Jeanne-Claude Villemont, futura Irmã Maria, porque neste momento elas não são religiosas. Elas são simplesmente moças que moram juntas e cuidam dessas crianças. Essa é Elisabeth Bouvard e a Anne-Marie Javouet. Bom, de 3 a 10 de outubro. Isso, o meu senhor Bakoff vai pregar para elas num retiro. E no dia 15 de outubro, a irmã Touré, finalmente, ela conseguiu ficar religiosa. Isso é 1800, ela está com 35 anos, não é isso? E ela conseguiu ficar religiosa, ela e as primeiras filhas dela, elas são consagradas. Mas ninguém usa hábito. As congregações religiosas continuam proibidas. Ela mesma, depois, ela vai tomar uma providência com isso. Ela ouve dizer que tem uma congregação, não sei se é essa de Cluny, que elas puseram um hábito e estão se fazendo de tontas. Aí o que ela faz? Ela precisa de uma autorização para não sei o que na prefeitura. Aí ela chama uma costureira, compra o tecido e manda fazer um hábito. E aí ela põe o hábito para ir na prefeitura pedir autorização. Ela falou que se eles não falarem nada... Começa a me fazer de tonta. E é aí que ela cria esse hábito que é o qual ela aparece naquele retrato. É aí que ela faz esse hábito aí, desenha lá para a costureira faz, e ela veste o hábito e o funcionário da prefeitura fala, nossa, irmã, que roupa bonita. Ela fala, então, não é? E aí elas começam a usar hábito, e aí começou a congregação das Irmãs da Caridade. Tá certo? Então tá bom, então vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Santa Joana Antida Touré. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.